Muito bom dia, estamos chegando para mais um Reflexão e Vida, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, a partir da Palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvamos a Deus por estar finalizando mais uma semana. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e é motivo de agradecermos a Deus, porque Ele tem realmente cuidado de cada um de nós. E eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. O Reflexão e Vida vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos agora estudando o livro dos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 22, é um salmo um pouquinho maior, e eu já vou começar a ler, inclusive, esse salmo, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura, e nós vamos refletir a partir desse texto. A palavra do Senhor, no Salmo de número 22, nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava no seio de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos? Eles me olham, ficam a me observar. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto. Pelo contrário, ouviu-o quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade o servirá. A geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Se você observar esse texto, ele tem uma relação muito grande com o que aconteceu com Jesus. Inclusive, Jesus cita o versículo 1 quando ele está na cruz. Quando ele está lá pendurado na cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste?
Então, esse texto tem uma relação muito grande com o sofrimento de Jesus, com a crucificação de Jesus. E interessante que ele começa falando do aparente distanciamento do Senhor, do aparente abandono do Senhor. E quantas vezes na nossa caminhada nós também nos sentimos assim, como se o Senhor tivesse nos abandonado, como se o Senhor tivesse se esquecido de nós. Outro dia eu falei aqui que isso muitas vezes acontece porque nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o sofrimento, olhamos muitas vezes para as pessoas que nos questionam acerca de onde está o nosso Deus, e isso gera em nós uma angústia, isso gera em nós um sentimento de que como se Deus realmente tivesse nos abandonado. Mas a verdade é que Deus ele não nos abandona. Nós às vezes, por não termos a resposta quando queremos ou da forma como queremos, achamos que Deus nos abandonou, mas Deus está todo o tempo cuidando de nós. Mas uma coisa interessante é que no versículo 3 ele diz: contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Ainda que nos 2 primeiros versículos o salmista questione sobre a presença de Deus, sobre o socorro de Deus, ele entende que o Senhor é santo, ele entende que o Senhor está entronizado sobre os louvores de Israel. Ele entende que o Senhor socorre o seu povo. Por isso, a partir do versículo 4, ele se refere aos antepassados. Ele diz: olha, os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. E uma das formas de mantermos a nossa fé no Senhor é lembrar daquilo que Deus fez na vida daqueles que vieram antes de nós, e lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Às vezes nós olhamos para o problema que estamos vivendo agora e nos esquecemos de tantos outros problemas que o Senhor já nos deu a solução. De tantas outras situações em que o Senhor nos socorreu, nos livrou, nos abençoou, realizou milagres na nossa vida. Então, nós não devemos focar no problema que estamos agora. Devemos focar, sobretudo, no Deus a quem nós servimos. O Deus que ouve e responde a nossa oração. O Deus que está conosco em todas as circunstâncias. Então, se nós queremos manter firme a nossa fé, nós não devemos focar os nossos olhos no problema. Devemos focar os nossos olhos no Senhor. Dele vem a resposta que nós precisamos. Ainda que às vezes nos sintamos indignos, às vezes nos sintamos fracos, ainda que às vezes nos sintamos não merecedores da bênção do Senhor, mas Deus ele nos abençoa não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Ele cuida de nós, Ele nos dá livramentos, Ele realiza milagres na nossa vida, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. A bondade está no Senhor. Então nós precisamos recorrer ao Senhor. E precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Interessante que ele diz assim: olha, foi o Senhor quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Portanto, não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Ele entende que desde o ventre da sua mãe, ele já havia sido consagrado ao Senhor. E aqui eu quero aproveitar e abrir um parêntese e dizer como é importante consagrar os nossos filhos ao Senhor. Como é importante apresentar os nossos filhos a Deus, não apenas naquele momento que a gente faz na igreja, que leva a criança e que apresenta ao Senhor, mas consagrar ao Senhor desde a sua concepção. Aliás, antes mesmo da sua concepção. Se você, por exemplo, tem o desejo de ser pai ou de ser mãe, se você tem orado, pedido ao Senhor para que Ele realize esse sonho de você se tornar pai ou mãe, comece a consagrar ao Senhor os filhos que Deus te dará. Comece a consagrar ao Senhor os filhos que o Senhor haverá de dar. Antes mesmo de tê-los, consagre ao Senhor. Isso nos faz lembrar da experiência de Ana. Ana, ela todos os anos se sentia humilhada por Penina, quando Eucana as levava para adorar em Jerusalém, e todos os anos Ana se sentia afligida, atingida, pirraçada, e ela clamava ao Senhor para que lhe desse um filho.
Mas tudo começa a mudar quando ela começa a pedir ao Senhor para que desse um filho, um menino, e que esse filho que o Senhor lhe daria, ela consagraria ao Senhor, ela dedicaria ao Senhor. Então, a partir do momento que ela deixa de pedir para si e começa a pedir para o Senhor, para consagrar ao Senhor, então a situação muda. Ela agora se sente fortalecida, se sente confortada pelo Senhor, e o Senhor abençoa e Ana gera aquela criança e dali nasce Samuel. Ela consagrou antes mesmo de tê-lo concebido de fato. Ela havia concebido no seu coração. E antes mesmo de concebê-lo no seu ventre, ela já havia consagrado aquela criança ao Senhor. Então consagre ao Senhor os filhos que você deseja que o Senhor lhe dê. E se o Senhor já lhe deu, consagre seus filhos ao Senhor, apresente ao Senhor todos os dias em oração e busque ao Senhor também, apresente o Senhor aos seus filhos, ok? Bom, e aí ele vai então no versículo 14 dizer o seguinte: como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. O versículo 18 mais uma vez nos associa a Jesus quando diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica. Exatamente o que os guardas fazem com a túnica de Jesus, né? Versículo 19 ele diz: mas tu, Senhor, não te distancies de mim, minha força, apressa-te em socorrer-me. E aí, a partir do versículo 22, ele diz: então anunciarei teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da assembleia, vós que temeis ao Senhor, louvai-o e tal. E aí, então, no versículo 28, ele diz: porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. O reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Talvez naquele momento em que estava ali na cruz, naquele sofrimento, algumas pessoas tenham achado que Jesus havia sido vencido. Jesus havia sido derrotado. Mas ao terceiro dia, Jesus vence a morte. Ele ressuscita, mostrando que de fato era o Filho de Deus. E muitos daqueles que já estavam chorando, lamentando, achando que tudo havia acabado, tiveram sua fé reanimada pelo Senhor, pela ressurreição do Senhor, pela vitória do Senhor. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã esteja vivendo uma situação de sofrimento, de dor, de lamento, achando que tudo se perdeu, tudo acabou e não há mais saída, não há mais solução para você. Talvez você esteja achando que realmente o tempo é de derrota. Mas talvez você esteja naquele período entre a morte e a ressurreição de Jesus. Talvez os seus sonhos tenham morrido, talvez as suas forças tenham acabado, mas o poder de Deus continua real. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele pode reacender a sua fé, ele pode reacender a sua esperança, e ele pode te fazer se reerguer do monturo, se reerguer das cinzas, se reerguer dessa situação de dor, de sofrimento, te trazendo para viver um novo tempo na sua vida. Portanto, talvez você esteja dizendo: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Onde é que está o Senhor que não me ouve, que não me responde, que não me socorre? Talvez esteja sendo essa a experiência que você está vivendo. Talvez você não está encontrando a resposta que você está procurando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa de procurar respostas e busque o Senhor. Deixa de procurar respostas para os seus porquês e busque ao Senhor de todo o seu coração. Quando você encontrar o Senhor, quando você sentir a presença do Senhor na sua vida, então as respostas já não farão mais sentido, porque a presença do Senhor é suficiente. A presença do Senhor nos basta. É isso que acontece com o apóstolo Paulo, quando ele por 3 vezes pede ao Senhor que ele tire o espinho na carne. E o Senhor lhe responde: a minha graça te basta. A minha presença é suficiente. Então, o meu conselho para você nessa manhã de sexta-feira, finalizando essa semana, é para que você deixe de buscar respostas para os seus porquês e busque a Deus de todo o seu coração.
e você vai encontrar aquilo que você realmente precisa para a sua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada no seu coração e que você possa ter essa convicção de que o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que está finalizando, pelo teu cuidado sobre a nossa vida durante toda essa semana que se passou. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, pelas tuas provisões. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e eu creio que o Senhor continuará cuidando. Pai, abençoa cada pessoa que nos ouve nesse momento. Se porventura alguém está com seu coração aflito, a sua mente perturbada, se porventura alguém está cercado de porquês e não entende, ó Deus, o que está acontecendo com sua vida, Pai, que elas possam procurar o Senhor e encontrar no Senhor aquilo que elas realmente precisam. A presença do Senhor nos basta. A presença do Senhor é suficiente para nós. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pelos nossos familiares. Obrigado pelo teu amor para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, e concede-nos um final de semana abençoado. E que nós possamos continuar desfrutando das tuas bênçãos, mas sobretudo da tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que esse final de semana seja um final de semana ricamente abençoado. Não deixe de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Quando você buscar o Senhor e encontrar o Senhor, você vai encontrar a verdadeira resposta que você precisa. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, às 6:30 da manhã.